Todos os anos, cerca de 3,5 milhões de brasileiros viajam para fora do Brasil. Mas para evitar problemas, é preciso tomar alguns cuidados. Viajar de férias ou a trabalho, conhecer outros países e culturas é sempre uma aventura. Além de arrumar a mala, reservar hotel, fazer o roteiro de passeio, uma série de providências antes de embarcar devem ser tomadas. Uma delas é saber se no país para onde está indo tem uma representação do Brasil. É importante, né, saber onde fica para qualquer problema, eventualidade que venha acontecer, a gente procurar a embaixada, né? Sempre procuro, para ter certeza se tiver algum problema, onde recorrer, né? Além dos 3 milhões de brasileiros que moram no exterior, todos os anos outros 3,5 milhões viajam por diversas razões para fora do Brasil. Segundo o Itamaraty, o governo mantém aproximadamente 200 representações consulares em todo o mundo para orientar os brasileiros que estão fora do país. Em casos em que o brasileiro for detido, desaparecido ou morrer, a quem a família deve recorrer? De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, quando um brasileiro está em situação de risco, há uma série de providências que as autoridades locais e brasileiras devem tomar em relação a cada tipo de caso. Se alguém nota que um familiar que está no exterior ele não entra em contato, a pessoa pode ligar para cá que a gente vai acionar a representação consular adequada para tomar conta desse caso. No caso de falecimentos, que é outro que você mencionou aqui, a gente tem cerca de 3 mil brasileiros que falecem anualmente no exterior, a família pode procurar a divisão de assistência consular para a gente poder prestar esse tipo de assistência, que é, a gente vai atrás de uma funerária, para essa família poder, se ela desejar trasladar os restos mortais para o Brasil, para emitir a certidão de óbito, que é um documento que vai ser necessário para diversos trâmites aqui no Brasil. E no caso de detenção no exterior, por qualquer caso, também a divisão de assistência consular presta esse tipo de apoio. O Itamaraty mantém uma central de atendimento telefônico para brasileiros no exterior que funciona 24 horas. O número é 61 8197 2284. Um site com informações sobre auxílio fora do país também pode ser consultado na página da internet www.abe.mre.gov.br. Este especialista em direito internacional explica que as responsabilidades do governo brasileiro em relação aos brasileiros fora do país e a assistência consular são limitadas, já que é necessário respeitar a legislação do local. A assistência consular é um direito que os estados têm, no direito internacional, que se insere dentro do contexto da proteção dos seus nacionais, né? Isso é uma decorrência da própria soberania do Estado. Todo Estado tem o direito de proteger seus nacionais. O outro lado da moeda, o direito do nacional de receber proteção, isso se circunscreve ao direito interno de cada Estado, né? Mas mesmo, vamos dizer assim, a proteção dos nacionais, ela sofre balizamento também no direito do Estado territorial. Então, não se pode, a título de dar proteção ao nacional, violar a soberania do Estado onde o brasileiro se encontra. Muito bem, para esclarecer mais sobre os direitos e deveres dos brasileiros no exterior, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor em Direitos Humanos, João Alberto Araújo. José Alberto Araújo. Muito boa tarde. Vamos começar esclarecendo esse apoio que o Itamaraty dá ao brasileiro com problemas no exterior. Que tipo de apoio? Isso é só informação ou dá apoio jurídico? Bom, o brasileiro que está no exterior e tem algum problema, né, de prisão, por exemplo, ao entrar no país, no aeroporto, ele tem que entender o seguinte: a diplomacia brasileira, o consulado, ele presta esse apoio esclarecendo como é que funciona o direito interno desse país em relação a defender os seus direitos lá naquele país. Mas é bom esclarecer que este apoio ele é relativo, porque o consulado brasileiro ele não vai oferecer um advogado, um defensor, para poder tramitar o processo para que ele seja solto, por exemplo. Então, é preciso que esse brasileiro procure os seus familiares, em primeiro lugar, e que contrate um advogado
para que ele comece esse trâmite no país, sempre obedecendo às regras e à soberania deste país, das leis internas do país onde ele se encontra. Quer dizer, então, que se uma família não sabe falar o idioma daquele país e não tem a menor condição de constituir um advogado, como é que ela vai fazer? Ela vai ter que recorrer a um consulado, a uma embaixada, ao Itamaraty, para que ajude a encontrar um defensor público, por exemplo, nesse país? Sim. Normalmente, esses países que são signatários de tratados internacionais de direitos humanos, ele possui uma defensoria pública, a exemplo do Brasil, que vai também proteger o imigrante que está em trânsito. Mas o consulado ele não vai indicar um advogado, ele vai apenas dizer que procure um advogado e dar toda a orientação para que ele defenda os seus direitos protegidos no direito interno deste país. Agora, é preciso que esse brasileiro que está lá fora, passando por uma situação dessa, de emergência, entre em contato com seus familiares para que este procure um advogado do seu conhecimento, da sua confiança, para que comece o processo e veja quais são as garantias constitucionais existentes nesse país para que ele seja, por exemplo, solto se estiver preso. E, normalmente, nesses países que são signatários dos direitos humanos, são países que têm a democracia, que têm o direito positivado numa Constituição, onde prevalece a soberania da Constituição e que, normalmente, essa Constituição possui direitos fundamentais e proteção fundamental a esses direitos, ou seja, remédios jurídicos, como o exemplo do Brasil, o habeas corpus. Tá, muito bem. Agora que falou em habeas corpus, aqui no Brasil, por exemplo, quando um estrangeiro é detido, ele mesmo tem o direito de apresentar um habeas corpus, né? Agora, quando o brasileiro é preso fora, até por um delito muito leve, até inconsequente, né? Sem a menor intenção de cometer aquele delito, e ele é preso, o primeiro passo, o que ele deve fazer? Bom, ele precisa... normalmente, nesses países, como eu disse, que existe a prevalência de uma Constituição e que garante a proteção dos direitos humanos fundamentais, esse brasileiro, no estrangeiro, ele vai ter já um defensor, uma defensoria, onde vai tramitar ali o seu processo para que acompanhe ele nesse processo judicial. Agora, esse pedido é feito sempre por um advogado ou por um defensor que é nomeado pelo Estado para que proteja, para que represente esse brasileiro no processo e na justiça desse país onde ele se encontra. Tá certo. Eu acho que, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu gostaria muito de continuar essa conversa, estender bastante, porque eu acho que ela é fundamental, inclusive no caso de brasileiros que são presos no exterior por porte ilegal de drogas, seja de medicamento ou droga realmente psicogênica. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Eu lhe agradeço bastante, né, a sua participação aqui no nosso Jornal da Justiça e seja bem-vindo da próxima vez. Obrigado, eu que agradeço.